Fala, galerinha! Vamos aí continuar o nosso estudo da mecânica. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre cinemática. Bem, para iniciar nós vamos definir o que é cinemática escalar. O que a cinemática estuda? A cinemática escalar é o ramo da mecânica que estuda movimento. Então, nós vamos falar sobre movimento na cinemática, realizado pelos corpos sem se preocupar com as suas causas. Então, nós vamos estudar o movimento, nós vamos estudar o movimento sem a preocupação de saber como esse movimento acontece ou o que gera esse movimento, beleza? Para que a gente continue o nosso estudo, é necessário que a gente saiba alguns termos, alguns conceitos iniciais são fundamentais para o estudo da nossa querida cinemática. Bem, o primeiro deles é a definição do ponto material. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Então, você tem, para um ponto material, quando eu vou estudar o movimento dele, as dimensões são desprezíveis, beleza? E isso sempre vai depender do referencial aqui, ó, que eu estou adotando, beleza? Outra coisa que vai aparecer para a gente é o corpo extenso. É todo o corpo cujas dimensões não são desprezíveis, tá? Em relação a um dado referencial. Mais uma vez, para saber se o objeto é classificado como um ponto material ou corpo extenso, isso vai depender sempre do referencial, beleza? Então, cuidado aí para não confundir. Vamos exemplificar isso com imagens. Observa aqui nessa primeira imagem, eu tenho um carro, tá certo? Eu tenho um carro aqui. Esse meu carro está numa autoestrada. O tamanho desse carro, comparado com o tamanho da minha autoestrada, né, eu posso falar o seguinte: o tamanho do carro ele é desprezível quando eu levo em consideração o tamanho da autoestrada. Então, nesse caso, este carro pode ser considerado um ponto material. Aqui na minha segunda figura, eu tenho agora o carro, esse mesmo carro saindo da garagem, certo? Bem, meu carro saindo da garagem, ele tem dimensões consideráveis, né? Porque dependendo do tamanho do meu carro, ele vai ter maior facilidade e dificuldade de sair. Então, eu tenho que levar em consideração o tamanho do carro para que ele saia completamente da garagem, certo? Então, o carro para sair da garagem, eu tenho que levar em consideração as dimensões. Então, estou levando em consideração as dimensões desse carro. E aí, ele é considerado um corpo extenso. Então, corpo extenso e ponto material vai depender sempre desse cara aqui, ó, referencial. O referencial é fundamental para a classificação do corpo extenso ou do ponto material. Bem, então vamos lá. O que é referencial? Também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que adotamos com maior frequência é a Terra. Tá? Então, em alguns problemas, nós vamos usar a Terra como referencial, beleza? Então, é um corpo ou um ponto, que a gente vai descrever o movimento a partir desse corpo ou desse ponto, beleza? Então, isso aí vai servir para a gente fazer a análise, né? Para analisar o que está acontecendo. Bem, quando a gente fala de cinemática, nós vamos falar sobre o estudo do movimento. Mas primeiro a gente tem que definir o que é repouso. Então, o que nós chamamos de repouso? O repouso acontece sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a um dado referencial, né? Mais uma vez, isso aqui vai depender do referencial. Então, o repouso é uma coisa que eu vou conseguir definir sempre que eu definir inicialmente o referencial. Tá? Então, sem o referencial, eu não posso definir se o corpo está em repouso. Beleza? E o que vai classificar isso é quando a posição dele, né, ou seja, a posição do corpo não muda. Então, isso é classificado como repouso. Movimento. O movimento existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Ó, referencial mais uma vez. Então, aí a posição desse corpo, ela está
Mudando em relação a quem? Em relação ao tempo. Então, o movimento também vai precisar sempre inicialmente de um referencial, beleza? Então, fica atento. A ideia de repouso e movimento está atrelado à ideia de referencial. Então, eu preciso de um referencial sempre que eu for falar de repouso e movimento, beleza? Observação: não existe repouso e movimento absoluto, pois tudo depende do referencial, tá? Então, como tudo depende do referencial, não vamos falar em movimento absoluto ou em repouso absoluto. Vamos continuando. Trajetória. A trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial. Então, a trajetória também vai necessitar do referencial adotado. Então, eu posso enxergar em um certo referência a trajetória de uma forma, e se eu mudar o referencial, essa trajetória pode mudar. Em resumo, trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Então, vamos lá, olha só. A trajetória ela vai depender do referencial adotado. Então, se nós pegarmos aqui o referencial dessa pessoa que está olhando um pacote sendo arremessado aqui por um avião, essa pessoa está adotando aqui a Terra como seu referencial, beleza? Então, essa pessoa observa este pacote caindo, formando essa trajetória pontilhada, que é uma parábola, beleza? Para o piloto, tá certo? O piloto está aqui dentro do avião. Para o piloto, ele vai observar essa caixa caindo na horizontal. Essa linha pontilhada aqui, então, determina a trajetória vista pelo piloto. Por quê? Porque um em relação ao outro está em repouso, beleza? Então, a trajetória se modifica de acordo com o referencial adotado. A trajetória depende do referencial, não pode esquecer disso aqui, beleza? Posição. Posição é um número, tá? A posição é um número que vai permitir a localização do móvel. Então, é o número que permite você localizar o móvel aonde? Na trajetória, tá? Então, isso é um valor algébrico da distância entre o móvel e a origem dos espaços. Então, aqui eu tenho um GIF animado mostrando algumas posições ocupadas pelo meu caminhão. Vamos levar em consideração a escala aí que está super perfeita, né? Mas observa que no começo da análise, o meu caminhão, ele está na posição inicial, 0, aí vai para 100, 200, 300 e 400. Deslocamento vetorial. O que é o deslocamento vetorial? É a medida que representa a distância entre a posição inicial e final, ou seja, é a mudança da posição do móvel sobre uma trajetória. Eu tenho, além do deslocamento vetorial, eu tenho a distância percorrida. A distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Então, existe uma diferença aí entre deslocamento vetorial e distância percorrida. Aqui, nós vamos inicialmente nos preocuparmos mais com a distância percorrida, beleza? Então, nós vamos saber que a distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Vamos ao exemplo. A figura a seguir representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20 metros. A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor deslocamento são, respectivamente... Então, olha só. 20 metros aqui, 20 metros, 20 metros, 20 metros aqui, até 20 metros chegando em B. Tá? Distância percorrida vai ser a soma. Tá? Vai ser a soma dos deslocamentos parciais. Então, eu vou chamar aqui, né,
essa distância percorrida de Dzão e vou fazer aí a soma dos valores de cada um dos trechos. Então, tá aí. De A até B, ele desloca 1, 2, 3, 4, 5 vezes 20 metros. Então, a distância percorrida é de 100 metros. Beleza? Essa é a distância percorrida. Na cinemática, nós podemos classificar o movimento de duas formas. O primeiro é o movimento dito progressivo. É quando o móvel se desloca no mesmo sentido crescente da trajetória indicada. Vamos lá uma figurinha para poder entender um pouquinho o que isso quer dizer. Observa aqui essa plaquinha que está mostrando as posições ocupadas pelo móvel. Tá certo? Observa o valor que aparece aí, em cada uma delas. Ele sai aqui da posição 0, vai à posição 2, posição 4, posição 6. Tá certo? Bem, o valor da posição está indo no sentido crescente, né? 0, 2, 4, 6. Quando o meu objeto se movimenta no sentido crescente da trajetória, nós vamos chamar esse movimento de progressivo. Tá? O movimento também pode ser analisado como progressivo de acordo com a velocidade. Então, essa velocidade sendo positiva, isso indica que o movimento é progressivo. Tá? Então, o movimento progressivo vai acontecer quando a velocidade for positiva ou quando o meu móvel estiver se deslocando para o sentido positivo da minha trajetória. Movimento retrógrado, quando o móvel se desloca no sentido contrário ao indicado pela trajetória. Então, observa o que está acontecendo com as posições aqui agora. Está indo do 6 para o 4, para o 2, até passar pelo marco 0. Então, ele está indo agora no sentido contrário do sentido positivo. Está aqui o sentido positivo. Ele está indo agora aqui na direção do sentido negativo. Então, quando ele caminha no sentido negativo, o movimento é classificado como retrógrado. Ou eu posso analisar pela velocidade. Se o sinal da velocidade é negativo, que é o caso que acontece aqui, eu vou classificar esse movimento como movimento retrógrado. Bem, falando... Bem, falamos de velocidade escalar média. Bem, nós falamos aí sobre movimento. E movimento nos intui a pensar em velocidade. Então, vamos definir velocidade escalar média e velocidade instantânea. Bem, velocidade escalar média é a rapidez em que o móvel realiza um percurso. E matematicamente é representada pela equação Vm. Tá? Este Vm representa a minha velocidade média. ΔS, esse ΔS representa a variação do espaço, tá? Variação do espaço, que nós podemos calcular como sendo S menos S0. Esse S é a minha posição final. Bem, no estudo da cinemática nós falamos sobre movimento. E quando nós falamos de movimento, pensamos logo em velocidade. Então vamos definir o que é velocidade escalar média e o que é velocidade
instantânea. Vamos começar pela velocidade escalar média. Rapidez em que o móvel realiza um percurso, e matematicamente é representada, né, por essa equaçãozinha que aparece aqui. Onde o Vm que aparece naquela equação representa a minha velocidade média. Essa velocidade média, medida em metros por segundo, se eu estiver trabalhando no sistema internacional, e pode ser medida em quilômetros por hora, se for aí no sistema que a gente mais utiliza no Brasil. Lá na expressão aparece esse ΔS. ΔS representa aquilo que nós chamamos de variação do espaço. Eu tenho aqui S0 e S. Este S representa a posição final. Então, tem a posição final. O S com a bolinha aqui representa a posição inicial. Beleza? Lá na expressão matemática, nós temos uma outra coisa lá, que é o ΔT. ΔT é variação do tempo. Eu tenho aqui, então, o tempo final, e esse aqui vai ser o meu tempo inicial. Beleza? Então, são essas grandezas que aparecem ali. Essa grandeza pode ser medida em metro, se for no SI, ou pode ser medida em quilômetro. O tempo vai ser medido em segundos no sistema internacional e pode ser medido em horas. Beleza? Sempre lembrar uma coisa, quando eu for trabalhar essa equação, eu vou ter que trabalhar metro e segundo, ou eu vou ter que trabalhar quilômetro com hora. Beleza? Então, dessa forma, nós vamos obter a velocidade escalar média. Vamos lá agora definir o que é velocidade escalar instantânea. É a rapidez em que o móvel realiza um percurso em determinado instante, ou seja, em um tempo específico, não havendo variações para este tempo. Para os nossos exercícios, nós vamos considerar que a velocidade instantânea coincide com a velocidade escalar média e vamos usar a mesma relação matemática, seja para fazer o cálculo da velocidade escalar média, seja para fazer o cálculo da velocidade instantânea, beleza? Então fica atento com isso aí. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Muito obrigado.